Se você está pretendendo começar a investir em ações na Bolsa de Valores, mas não está muito confiante, está se sentindo meio perdido, não sabe absolutamente nada, meus parabéns por ter vindo procurar conhecimento antes de fazer alguma besteira. Esse vídeo aqui eu tô fazendo especialmente para você e nele eu vou te mostrar o básico que você precisa saber antes de comprar a sua primeira ação. Fala galera, eu sou o Léo Pérez e o vídeo de hoje será para você que pretende comprar sua primeira ação e não faz ideia de como analisar e como escolher. Então eu já adianto que esse vídeo aqui vai ser bem básico e bem simplificado, justamente para que uma pessoa que esteja começando agora consiga entender os principais conceitos e indicadores e não simplesmente fique assistindo o vídeo e boiando. Bem, pelo menos eu espero. Antes de começar, eu queria pedir para você já deixar seu gostei aí embaixo, porque isso vai ajudar a valorizar meu trabalho em trazer esse conteúdo para cá, além de ajudar outras pessoas, porque você dando gostei, o YouTube vai recomendar esse vídeo para outras pessoas que estejam buscando esse tipo de conteúdo também. Além disso, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que eu tenho certeza que podem ser muito úteis para você. Se você me deu essa moral, meu muito obrigado e eu espero que um dia você me agradeça por isso também. Mas agora, vamos pro que interessa. Beleza, se você tá aqui, você provavelmente sabe o que é uma ação. Quando a gente compra uma ação, a gente está comprando uma parte de uma empresa, virando sócio dela. E para você ganhar dinheiro com ações, existem duas formas. A primeira é que todo mundo conhece, que é você comprar uma ação por um preço e vendê-la no futuro por um preço maior. A segunda é você ganhar dividendos. Os dividendos são uma parte do lucro daquela empresa que é distribuído para os acionistas, ou seja, para as pessoas que têm participação naquela empresa. Então, pensa comigo, quando você compra uma ação, você está colocando dinheiro naquela empresa. Você espera que a consequência disso seja a empresa se valorizar no futuro ou usar aquele recurso para ganhar mais dinheiro, ou seja, lucrar mais. Então, se ela se valoriza, o preço da sua ação aumenta e você, consequentemente, ganha dinheiro ao vendê-la. Se ela lucra, ela distribui uma parte do lucro para as pessoas envolvidas. Você é uma delas. Então, você ganha dinheiro também. Então, cara, todo o dinheiro que você ganha com ações é graças ao dinheiro que você e todas as outras pessoas investiram nela. Porém, vale dizer que não são todas as empresas que distribuem dividendos. Então, aqui nesse vídeo, eu já quero que você aprenda os dois tipos de ações, que são as ações que pagam dividendos e aquelas que possuem um foco maior no seu crescimento, ou seja, aquelas que as ações possuem um maior potencial de se valorizarem ao longo do tempo. Primeiro, as que pagam dividendos. As empresas que distribuem dividendos são aquelas empresas que já estão consolidadas no mercado, que não tem mais tanto para onde crescer. Quando elas chegam nesse patamar é porque elas já se provaram lucrativas e bem administradas. Então, como de costume, elas distribuem os seus lucros em forma de dividendos para os acionistas. Lembrando que não é necessariamente todo o lucro que elas distribuem. Elas são obrigadas a distribuírem no mínimo 25%. Então elas decidem o quanto vão distribuir a partir disso. Algumas distribuem todos os meses, outras distribuem a cada trimestre, a cada semestre, a cada ano. Enfim, o período varia também. Mas ele não influencia tanto porque o principal indicador para você analisar a distribuição de dividendos de uma empresa é o dividend yield, que é nada mais do que a porcentagem de quanto de dividendos ela distribuiu em relação ao preço da sua ação nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano. Então não faz tanta diferença uma ação que vai distribuir R$10 todos os meses e uma que vai ficar quase um ano sem distribuir e no final do ano vai entregar R$120 de dividendos. Porque no final o dividend yield vai ser o mesmo. Eu particularmente até prefiro assim, né? Eu acho muito mais emocionante. Mas assim, galera, eu tô dando só um exemplo, tá? Eu não conheço nenhuma ação que pague R$10 por ação. Se você souber, me conta. Quando vocês forem analisar uma ação que é uma boa pagadora de dividendos, agora nesse ano de 2021, você vai perceber que o dividend yield da maioria diminuiu bastante. Justamente porque a maioria das empresas tiveram uma grande queda nos seus lucros agora no ano de 2020. Logo, distribuíram menos. Ou simplesmente optaram por não distribuir tanto quanto distribuíam antes para ter um caixa e conseguir continuar sustentando as operações da empresa. Já que o dividend yield é o quanto aquela ação te rendeu no ano, eu considero interessante você sempre levar em consideração ações que pagaram um dividend yield maior do que a taxa Selic. Então, por exemplo, a taxa Selic no momento está em 2%. Eu não considero uma ação que tem o dividend yield de 2% como uma boa pagadora de dividendos. Então, quando eu quero escolher uma ação muito por conta dos seus dividendos, eu acho interessante quando ela tem um dividend yield ali de 4, 5% pelo menos. Mas é óbvio que além do dividend yield também tem a valorização da ação. Então, muitas vezes um dividend yield baixo pode ser compensado com a maior valorização dela. Porém, como eu falei, empresas que são boas pagadores de dividendos costumam ser mais estáveis. Isso significa que muitas vezes os preços delas também tendem a oscilar menos. Então, para você que está começando a investir agora, escolher uma ação que seja uma boa pagadora de dividendos pode ser
bastante interessante. Eu não vou fazer nenhuma recomendação de compra nesse vídeo e nem nenhum outro. Mas se você curtiu a ideia de empresas que são boas pagadoras de dividendos, eu já te dou a dica de mirar nas empresas que são do setor de energia ou do setor bancário, porque geralmente esses são os principais setores pagadores de dividendos. Além do dividend yield, também tem o dividend yield on cost, que é muito importante você considerar. A diferença dele para o dividend yield tradicional é que ele não considera o preço da ação naquele momento, mas sim o custo de aquisição daquela ação. Então, por exemplo, finge que tem uma ação que custa R$10 e que distribuiu 50 centavos por ação no último ano. Isso vai dar um dividend yield de 5%. Mas agora imagina que daqui 10 anos, essa ação passe a custar R$30. E além disso, ainda passa a ter um dividend yield de 10%. Ou seja, ela distribuiu R$3 por ação no último ano. A pessoa que adquiriu ela por R$10, ao invés de estar tendo um rendimento de 10%, na verdade ela vai estar tendo um rendimento de 30%. Porque ela adquiriu a ação no passado por R$10 e hoje ela recebe R$3 por cada ação que ela possui no último ano. Esse é o yield on cost. Então é interessante você dar uma analisada em quanto essa ação valia nos últimos anos, porque às vezes você pode estar presenciando uma alta do papel ou um ano atípico em que ela distribuiu menos dividendos, o que vai fazer com que, obviamente, o dividend yield dela esteja menor. E como ações são investimentos para o longo prazo, você detectar esse potencial é muito importante. Agora eu vou falar de um outro indicador que é muito tranquilo de você entender, que tem muita relação com o dividend yield também, que é o payout. Lembra que eu te falei que as empresas têm que distribuir no mínimo 25% do seu lucro? Então, o payout mostra justamente a porcentagem do lucro das empresas que é distribuído para os acionistas. Para você que está procurando uma ação que seja uma boa pagadora de dividendos, quanto mais próximo de 100%, melhor. Então, se o payout é baixo, o dividend yield, consequentemente, vai ser mais baixo. Se ele for alto, o dividend yield vai ser maior. Mas ele ser baixo ou alto não significa que tudo isso seja uma coisa muito ruim ou muito boa. Tudo isso depende de outros fatores. No caso de um payout baixo, a empresa pode estar distribuindo menos para acumular caixa ou investir em uma nova estratégia. E no caso de payouts muito elevados, que às vezes tem payouts de acima de 100%, é sinal de que a empresa está se endividando para distribuir lucro aos acionistas. O que se anda acontecendo com frequência pode ser bastante preocupante. Então, se você está querendo especificamente uma ação que seja uma pagadora de dividendos, qualquer ação que tenha um payout entre 50% e 100%, eu já acho bastante interessante. E com dividend yield aí entre 5% e 10% pelo menos. Que são com essas características que eu considero uma ação como uma boa pagadora de dividendos. Agora eu vou falar das ações que possuem como foco principal o seu crescimento, o que consequentemente vai gerar a valorização das suas cotas. Essas empresas distribuem menos dividendos ou às vezes não distribuem nada por dois motivos. O primeiro é que a empresa que distribui pouco dos seus lucros prefere muito mais usar esses lucros para reinvestir nela mesma, porque essa é a única forma dela crescer e conquistar mais espaço no mercado, como eu já falei. O segundo é que às vezes se trata de uma empresa que ainda não conseguiu obter lucros, mas essa empresa pode possuir uma proposta promissora para o mercado, o que faz com que ela se valorize, já que uma ação se valorizar ou desvalorizar está totalmente relacionado com a expectativa que as pessoas possuem para aquela empresa no futuro. Para você que está querendo investir para longo prazo e tem muito mais vontade de investir em uma ação que tem um alto potencial de valorização, sem se importar muito com dividendos, os principais setores que podem te atender são aqueles relacionados à tecnologia, e-commerce, serviços, mas geralmente tudo que tem alguma relação com tecnologia e internet, como já é de se esperar, né? Aproveitando isso, já vou te apresentar um outro indicador que você que está começando agora precisa começar a se familiarizar, que é o KGR. KGR significa Compound Annual Growth Rate, que em português significa taxa de crescimento anual composta. O KGR mostra o crescimento de lucro, receita, investimentos de uma empresa em um certo período de tempo. Geralmente eu gosto de ver o KGR dos últimos 5 anos. Eu considero como uma empresa de crescimento aquelas empresas que possuem um KGR de acima de 10%. Se uma empresa possui um KGR acima de 10%, eu já considero ela como uma empresa de crescimento. Além do KGR, também é muito importante você observar o ROI da empresa. ROI significa Return on Equity, mas aqui a gente chama de retorno sobre patrimônio líquido e também é muito tranquilo de entender. Imagina que eu e você abrimos uma barraquinha de doces e para isso eu tirei R$50 do meu bolso e você R$50 do seu. Nesse caso, o nosso patrimônio líquido vai ser de R$100, que é o nosso capital social. Tranquilo, a gente vendeu todos os doces e no final voltou R$130 para nossa mão, sendo que R$100 foram o dinheiro que voltou do nosso investimento. Então assim, considerando que esse dinheiro foi feito para custear despesas e tudo mais, simplificando, o nosso lucro líquido foi de R$30. O ROI é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Nesse caso, R$30 divididos por 100 vai dar
30%. Então o ROI acaba sendo um indicador que mostra o quão eficiente uma empresa é para gerar lucros usando os próprios recursos. Eu particularmente gosto de investir em empresas que tenham um ROI de no mínimo 10%. Mas galera, vocês precisam analisar de empresas que sejam do mesmo setor, para literalmente comparar elas e escolher qual que te agrada mais diante das informações que você tem. Não adianta nada você analisar o ROI de uma empresa do setor de varejo, como a Magazine Luiza ou a Lojas Americanas, com o ROI da Engie, que é uma empresa do setor elétrico. Porque essas do setor de varejo, por exemplo, possuem margens de lucro muito baixas, porque é um mercado muito competitivo. Porém, elas vendem em muita quantidade também. Então, quando vocês forem comparar indicadores, comparem de empresas do mesmo setor. Caso contrário, é óbvio que vocês vão encontrar ROIs muito diferentes e que não querem dizer que uma empresa seja melhor do que a outra. Agora está na hora de você aprender o P sobre VP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial da empresa. Esse preço é você pegar o preço da ação e multiplicar pelo número de ações emitidas da empresa e depois dividir pelo valor patrimonial dessa empresa. Ou simplesmente pegar o preço daquela ação e dividir pelo valor patrimonial por ação, que é meio que o caminho inverso, vai dar no mesmo. Nesse caso, você vai pegar o valor patrimonial e dividir pelo número de ações que a empresa possui para achar o valor patrimonial por ação. Mas enfim, traduzindo, o valor patrimonial é o quanto aquela empresa de fato vale. Ao fazer alguma dessas divisões, se o resultado der 1, significa que a ação está sendo negociada a um valor justo. Se esse resultado der um número menor do que 1, significa que essa ação está sendo negociada a um valor descontado, que ela está subvalorizada, o que às vezes pode significar uma certa oportunidade de compra. E se der um número acima de 1, significa que ela está sendo negociada a um valor acima do que ela realmente vale. Então, por exemplo, se o P sobre VP de uma empresa é 10, significa que a ação dessa empresa está sendo negociada 10 vezes mais cara do que ela realmente valeria. É claro que quanto mais próximo de 1 esse número estiver, melhor. Mas o P sobre VP pode ser facilmente influenciado pela geração de caixa da empresa. Uma empresa que tem muita facilidade em fazer dinheiro, geralmente tende a valer mais. Dessa forma, você pode ver que, assim como os outros indicadores, esse indicador também não pode ser analisado de forma totalmente isolada. Então, para você que está começando, só de você saber que o P sobre VP significa o quão caro ou quão barata aquela ação está sendo negociada em relação ao valor patrimonial dela, já é um ótimo começo. Mas para te ajudar a tomar uma decisão olhando o P sobre VP de uma empresa, o que eu faço é o seguinte: vai no Google e escreve o código daquela ação. Vai aparecer o preço dela junto do gráfico. Aí você coloca para ver o comportamento do preço dos últimos 5 anos, ou às vezes até mesmo por todo o período. Cara, quando você está começando a investir, a última coisa que você quer é comprar uma ação em alta, que esteja super valorizada. Então, se você observar que essa ação já teve um pico e uma média de preços bem acima do quanto ela está valendo naquele momento, isso pode ser um bom sinal. Então faz isso, olha o P sobre VP, dá uma olhada no comportamento do gráfico e reflete se você acredita que seja uma oportunidade. E é claro, não se esquece de pesquisar notícias recentes sobre a empresa. Falando nisso, eu acho que a melhor dica que eu posso te dar é: invistam em empresas que vocês conheçam e acreditam. Ao procurar empresas para investir, a gente sempre acaba conhecendo empresas que a gente não conhecia antes, mas que muitas vezes são referência no setor delas. Então faz uma breve pesquisa, vê o desempenho dos gráficos que eu falei, olha o dividend yield, o payout, o KGR, o ROI. Inclusive, nos próprios gráficos e na sua pesquisa, você já consegue deduzir uma possível valorização das ações daquela empresa no longo prazo. Então, acredito que essa parte de pesquisa e observar gráficos seja a mais importante. De resto, é só você ver se você vai optar por uma empresa com maior potencial de crescimento ou se vai escolher uma mais estruturada, que pague bons dividendos e que não tenha um histórico de grande variação de preços. Mas lembrando que investir em ações tem riscos, então invista consciente de que seu dinheiro vai sofrer oscilações. E lembra que você só vai perder aquele dinheiro se você vender. Se você deixar o dinheiro quietinho lá, em caso de boas empresas, aquele dinheiro tende a se valorizar e te render dividendos. Você pode entrar no site Status Invest, que eu considero como um dos melhores sites de análise gratuitos, mas além dele também tem o site da Suno, da Fundamentos, Infomoney e BR.Investing. Eu entro em todos esses com frequência na hora que eu quero analisar alguma ação, e esse vídeo não está sendo patrocinado por nenhum deles. Você, ao digitar a ação no Google, provavelmente vai aparecer a página de cada um deles referente àquela ação que você pesquisou. Neles vocês vão ter acesso aos indicadores fundamentalistas e a mais informações da empresa. Então, galera, não tem muito mistério. Pesquisem e se informem, porque eu poderia muito bem fazer um vídeo muito mais completo, falando muitos outros indicadores, mas eu acho que você conhecendo melhor a empresa, analisando o crescimento, o pagamento de dividendos, olhando o ROI e vendo o comportamento do gráfico de preço da ação nos últimos anos, eu já considero o suficiente para criar coragem e conseguir investir tranquilo. Porque não adianta você investir em uma ação esperando uma coisa, quando na
verdade ela vai te entregar outra. Se você quiser mais vídeos como esse aqui no canal, comenta aí embaixo. Tô pensando em fazer um vídeo investindo na prática, às vezes até analisando uma ação de forma simplificada com vocês. Então não esquece de deixar seu gostei aí embaixo e comentar para eu entender que vocês querem mais vídeos desse tipo. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, ativa o sininho e dá uma conferida em algum desses últimos 2 vídeos aqui do canal, que eu tenho certeza que você vai curtir. Meu muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu sou o Léo Pérez e esse é o canal Afortunado.